Se você gosta dos filmes da Barbie, eu tenho certeza que você vai amar esse livro tanto quanto eu amei. Olá, pessoas do meu coração! Hoje a gente tá aqui pra falar da minha última leitura. E eu tô fazendo esse vídeo não só porque esse foi um livro maravilhoso de ser lido, mas também porque pra mim ele é uma realização. Tá, então hoje falaremos de A Dança da Floresta, que era um dos livros, desses livros caros, edições bonitas, que eu mais queria e que eu ganhei recentemente, já tem alguns meses. Ele estava aguardando com muita ansiedade para ser lido. Eu falei sobre isso nas outras redes um tempinho atrás, né, mas eu peguei esse mês de julho pra tentar ler coisas que eu tava querendo ler há muito tempo, tipo, desencalhar, assim, né. Mas até então esse foi o único livro que eu li, e hoje já é dia 19, então provavelmente eu não vou conseguir ser tão produtiva com isso nesse mês, mas é a vida, né? A gente faz o que a gente pode, e eu já tô muito feliz com essa leitura aqui. Então, se você quer ver esse livro belíssimo por dentro, vai lá na Rede da Dancinha, tá linkada aqui na descrição, porque eu gravei um vídeo exatamente mostrando as páginas e algumas das ilustrações, e como que esse projeto gráfico é maravilhoso. Ele é da editora Wish, e atualmente a Wish foi comprada pela Darkside, mas esse livro foi publicado por ela antes, e começou com um financiamento coletivo pra fazer essa edição linda, né? Então eu fiquei muito feliz de conseguir ter e conseguir ler. Eu soube da existência desse livro por causa da Beatriz Paludetto anos atrás, e ele ficou bastante tempo na minha lista até vir, né, até se tornar real nas minhas mãozinhas. Então vamos lá. A sensação que eu tive lendo A Dança da Floresta foi descobrir um novo conto de fadas. Ele traz coisas que são clássicas de contos de fadas, né? Ele tem referências a 12 Princesas Bailarinas, ele tem referência a Princesa do Sapo, ele tem várias referências a coisa dos féricos, tem umas coisas ali meio Holly Black, assim, os féricos da Holly Black, tá? Não os féricos de outros autores aí, mas os féricos da Holly Black, que tem essa coisa do mundo no meio da floresta, e, enfim, lindo demais. E esse livro ele traz muito vívida essa imaginação e essa cultura ali, né, do leste europeu? É do leste europeu? Eu não faço a menor ideia exatamente de onde que é, mas a história se passa na Transilvânia, então ela trabalha um pouco com esses mitos, né, que são tradicionais da Transilvânia, e tem uma pequena referência ali também a vampiros, mas é só uma referenciazinha, tá? Não é uma coisa uau, não é um livro de vampiro, não vai esperando vampiros. Mas o que acontece? Nossa protagonista, né, Jenna, é a segunda mais velha de 5 irmãs, e elas foram criadas de uma maneira meio progressista pra época. Esse é um livro, eu diria, de idade moderna, então, tipo assim, não tem energia elétrica, não tem várias coisas, mas ao mesmo tempo também não é uma coisa tão antiga assim. Eu não sei exatamente em que período histórico se passa isso, mas ele tem essa vibe de, tipo, aquelas cidades pequenas, que aí você tem uma família que meio que comanda a cidade e tal, e enfim. Elas foram criadas de uma maneira meio progressista, se comparado à época, então a Jenna foi preparada pra cuidar do negócio do pai e cuidar das próprias irmãs, né, tipo, da parte financeira, assim, da casa, de administrar, enquanto a irmã mais velha delas foi preparada exatamente para ter um bom marido, já que são 5 irmãs, 5 mulheres, né, então para elas poderem ter a legitimidade do patrimônio do pai delas, a mãe já tá falecida tem um tempo, uma delas precisa estar casada, de preferência a mais velha, a Tati. Então ela foi meio criada pra isso, e aí tem as outras irmãs mais jovens, né, vão fazendo ali a escadinha, e elas são muito amigas, muito companheiras, e quando elas eram crianças elas descobriram quer dizer, eu acho que a Estela nem tinha nascido ainda, mas elas descobriram um portal que se abre toda a lua cheia no quarto delas
pra uma clareira onde tem vários desses seres féricos e seres místicos, né? E onde tá sempre tendo um baile. E aí elas vão e dançam e se divertem durante uma noite do mês. E aí ninguém além delas sabe disso, né? Então elas mantêm escondido. E elas se arrumam vestidas de baile, sapatos, e tem uma travessia de um lago. É tipo assim, Barbie e as duas princesas bailarinas purinho. Não digo purinho, mas tem várias referências. Então, tipo assim, elas abrem o portal e aí vem uma escadaria enorme que elas têm que descer. E aí tem a coisa do lago, né? Só que ao invés de ser um barco pra todas elas, tem um barco pra cada uma, com o seu condutor, né? Que é uma dessas criaturas mágicas. Então... e aí elas ficam devendo uma dança a esse condutor. E tem muitas coisas que vão se amarrando durante a história. É muito uma história sobre amadurecimento e sobre valores, não deixar as outras pessoas passarem por cima de você. Então eu achei assim, é muito encantador, sabe? A linguagem é muito bonita, ela não chega a ser poética, de entrar muito profundamente nos sentimentos dos personagens. E a Jenna, né, que é a nossa protagonista, é o olhar que a gente tem, apesar de ser uma história em terceira pessoa, ela é uma garota que ela se sente muito responsável pelas irmãs dela. Então ela tá sempre atenta, ou tenta estar, né, o mais presente, o mais atenta possível às necessidades das outras irmãs. Só que, eventualmente, a gente tem o nosso... Não sei se chamo de vilão, porque se a gente pega essa perspectiva conto de fada das coisas, sim, ele seria um vilão. Mas se a gente... Quando a história vai avançando e você vai entendendo tudo que tá ali entremeado, né? Toda a magia que moveu aquela situação a acontecer, você entende que talvez ele não seja tão vilão assim, sabe? Talvez tenha sido a... Mentira, ele é bem vilão, vai, ele é ruim, ele é babaca, ele é várias coisas ruins, que é o César, que é o primo dessas meninas. Então a família, né, dos tios tinha 2 filhos, um deles faleceu quando jovem, o mais velho, e aí o César se tornou o único filho, e depois que o pai dele morre também, ele se torna o patriarca da família, né, porque só tem ele. E desde o começo eu percebi, tipo assim, nossa, tem algo estranho com esse cara. Eu tenho a sensação de que não vão sair coisas boas dali, porque ele é muito contra a ideia de que as 5 meninas podem ser independentes, de que a Jenna consegue cuidar delas e da família, né? Não só delas, mas tipo, manter os empregados que trabalham com eles e manter o bem-estar de toda a propriedade. Elas moram em um lugar que é como um castelo, sabe? É uma casa muito grande, com uma área externa muito grande, com um pátio. Então é como um castelo no interior da Transilvânia. E tem a última ilustração que tem no livro é exatamente desse lugar, do tal do Piscul Draculae. Então, tipo assim, é um castelo que tem nome, sabe? É um negócio muito contos de fada, assim, muito lindo. Enfim, eu tô gostando, né? Eu já gostei porque eu já terminei, mas eu fiquei muito encantada pela magia desse universo e como ela é sutil e como as coisas estão ali o tempo inteiro, mas você não pega, assim, você, tipo, sabe que tem alguma coisa a ver, mas você não entende exatamente o que tem a ver. E, assim, eu sinto que se eu tivesse lido esse livro mais rápido, porque ele não é um livro tão grande, tá? Ele parece grande, mas é porque aqui no final a gente tem um glossário, a gente tem a lista de todas as mais de 2.000 pessoas que apoiaram esse projeto. Então tem várias páginas mais pro final que não fazem parte da história, né? O livro, a história em si tem 410 páginas, mais ou menos. Então eu sinto que se eu tivesse lido ele mais rápido, porque eu demorei mais ou menos 3 semanas, porque eu tava em aula, tava em final de período, e aí tinha dia que não dava pra ler. Enfim, se eu tivesse conseguido ler em um espaço de tempo menor, eu acho que eu teria me beneficiado ainda mais dessa leitura. Já é um livro que eu quero reler no futuro, e eu tenho certeza que ele já ocupa, né, um lugar de muito carinho, de muito conforto no meu coraçãozinho de leitora,
porque ele me trouxe de volta coisas que eu gosto muito. A cada página que eu lia era como encontrar, descobrir um novo conto de fadas, sabe? E é muito lindo, é muito lindo. E eu acho que as ilustrações dão um toque ainda mais interessante. Inclusive tomei spoiler de uma das ilustrações, infelizmente. Sem falar que elas são belíssimas. E aí nessa vibe de magia a gente tem a Draguta, que é a bruxa da floresta e que influencia a vida de todo mundo que tá ali vivendo às margens daquela floresta. E como vocês viram na ilustração, né, o castelo, ele é muito, muito próximo da floresta. Parte da propriedade dele provavelmente é a floresta. E a nossa protagonista, ela tem uma ligação bem grande com essa floresta desde sempre. Então ela vai dar passeios, fazer piqueniques lá dentro e ela conhece os lugares, ela sabe onde não é perigoso, onde ela não deve se sentir ameaçada. E uma das coisas que o primo dela faz, o César, né, é querer caçar os seres mágicos que existem na floresta, destruindo a floresta. Então, assim, ele tem mensagens muito, muito interessantes sobre o quanto a gente odeia o que a gente não conhece, o quanto a gente repudia, sabe? Por isso que é tão importante a gente estar aberto a conhecer coisas, conhecer pessoas e vivências diferentes das nossas. Enfim, Ai, que coisa linda, que coisa maravilhosa, sabe? Enfim, estou completamente apaixonada por esse livro. Eu quero descobrir se tem mais coisas dessa autora que tem essa vibe, né? Porque às vezes não é porque é da mesma autora que é a mesma coisa. Eu senti um pouco do que eu senti lendo O Labirinto do Fauno. A diferença é que aqui, de fato, a gente tem um contexto fictício, né, diferente do Labirinto do Fauno, que tem uma coisa um pouco mais sombria que passa ali pelo fascismo espanhol e tal. Aqui é realmente, tipo assim, 5 garotas com suas individualidades, e a gente vê muito que as irmãs são muito diferentes entre si e que elas têm diferentes desejos e veem a vida de maneira diferente. Mesmo que a gente se foque mais nas duas mais velhas, a gente conhece também as outras meninas. Então, assim, estou completamente apaixonada, tá? Por isso daqui. E eu recomendo pra todo mundo que gosta dessa coisa de contos de fadas. Esse é um livro que vai ser um xodó meu. Eu ainda quero produzir alguns conteúdos relacionados a eles, que talvez algumas pessoas queiram me bater, mas eu quero muito fazer. E eu já vou deixar o spoiler aqui pra vocês. Eu não sei ainda pra qual rede vai, mas eu acho muito que essa ilustração precisa ser colorida. É a mesma ilustração da capa, só que é tipo esse pedaço aqui. E eu acho muito que porque ela precisa ser colorida. E é o que eu pretendo fazer. A minha ideia inicial era pintar com aquarela, mas as folhas são muito... Quer dizer, elas, tipo assim, eu acho que até aguentaria, talvez, uma aquarela com pouca água. Mas eu tô meio sem prática com aquarela, então não é a minha primeira opção. Talvez eu use lápis aquarelável e aí eu só, tipo assim, vou borrandinho depois, que é uma coisa muito mais controlada do que você vir de fato com a aquarela, né, no papel. Mas até lá eu vou decidir, é um dos meus programas de férias aí que em breve vem. Amém, irmãos? E eu quero muito fazer isso. Eu tô pensando se eu pinto alguma outra ilustração mais pro meio, mais pro final, talvez, porque tem ilustrações muito bonitas e elas seguem um pouco essa linha. Então, tipo assim, não são muitas... Não tem muitas partes preenchidas, sabe? É mais contorno do que outra coisa. Então, deixa eu pegar uma aqui que não dê spoiler pra ninguém. Calma aí, que é o que eu tô procurando. Aqui são elas atravessando o lago, né, nos barquinhos. E tem outro ponto muito interessante que esse lugar dos féricos, esse outro reino, como é chamado aqui, ele meio que ocupa o mesmo lugar que a floresta e um lago que existe lá, mas ao mesmo tempo não. Então, assim, se tem várias lendas sobre, sabe? É bem parecido com aquela coisa do círculo de cogumelos, sabe? Que quando você entra dentro, você não tá automaticamente... Você não tá teletransportado, mas você passa a ver coisas que antes você não via. Então, é essa a ideia. É essa a coisa. E aí, eu tô completamente encantada
com tudo isso. Eu tava até querendo estudar um pouco mais o folclore da Transilvânia e desses lugares, né, de onde vieram essas lendas feéricas que se espalharam e se confundem e fazem parte de vários lugares ao mesmo tempo, né, mas da Transilvânia em específico é um pouco mais difícil, porque hoje em dia só se fala de vampiros, né, e se apaga, se esquece um pouco toda a história desse povo antes do Drácula. Gente, eu decidi adicionar aqui uma partezinha com spoiler, porque assim, eu sei que quem leu o livro vai me perguntar sobre o que eu achei disso aqui. Então, se você tá ok com saber spoilers desse livro, fique aqui. Se não, pula pra esse minuto aqui, que aí eu vou terminar, né, dar minhas considerações finais sobre essa história. Mas, bem, vamos lá. O que acontece aqui é que no meio, assim, do livro, a gente descobre que o primo da protagonista, o César, que é péssimo, está apaixonado pela protagonista. E ele quer se casar com ela. E aí, problemas, né? Porque, além de serem primos, ele é uma péssima pessoa. E aí, obviamente, ela não quer. E aí tem uma cena ali de um beijo forçado, que a protagonista fica tipo, ai, que nojo desse homem. Então, tipo assim, difícil. Só que aí, vocês lembram que eu falei que no final é o amor que salva tudo? Pois bem, o amor é o outro primo que achava-se que estava morto, mas na verdade não. O amor é o outro primo. E aí, só que o outro primo, ele é legal, tá? Pelo menos ele é legal. E aí eu fico, gente, eu acho, agora vou entrar em um campo aqui muito polêmico, tá bom? Particularmente, eu não acho que incesto é um problema se você não tem uma diferença de idade, uma relação de poder, coisa assim. É só não ter filho. Pegue seus primos, mas não tenha filhos. Então, pra quem ficou se questionando o que eu achei desse ponto específico do livro, aqui está, tá bom? E aproveitando que eu já abri um negócio de spoiler aqui, né? A partir do momento que eu descobri que esse sapo fala, né? Que ele não exatamente fala, mas a Diana meio que lê os pensamentos dele, enfim, eu falei, esse sapo é uma pessoa, esse sapo não é um sapo, esse sapo é um cara transformado em sapo. E aí eu estava certa. Era essa a minha última consideração aqui. Agora vamos voltar pro vídeo. Enfim, pessoas, eu espero ter dado pra vocês argumentos suficientes pra ler esse livro, que foi escrito quando ainda não se tinha em pauta questões como a gente tem hoje de feminismo e como as mulheres podem fazer e viver suas próprias vidas independente de homens, mas tanto que ele tem um final em que, tipo assim, meio que um amor salva tudo, né? Mas ele traz essa coisa de tipo, não, a Diana é capaz sim de cuidar das finanças, de cuidar das irmãs, de cuidar dos negócios enquanto o pai dela está fora, né, nesse inverno. Porque tem esse detalhe, né? O pai dela tá doente, por isso que ele viaja pra um lugar onde o inverno é menos rigoroso, pra proteger a própria saúde. E por isso que as meninas ficam meio que sob custódia desse primo delas. Então tem tipo assim, várias coisas que vão acontecendo no decorrer dessa história que você vai vendo e é só ladeira abaixo, assim. Mas foi uma história que eu gostei demais e que eu tô apaixonada. E já tô esperando o momento de reler, provavelmente mais pro ano que vem, assim, eu já pego de novo pra ler, porque me deu sensações muito boas. Esse livro é um abraço. A maior parte do tempo esse livro é um abraço. Então é isso, pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido, que vocês fiquem tão animadas pra ler esse livro quanto eu fiquei durante todo esse tempo. E eu peço pra você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo. E se você não tá com dinheiro pra comprar um livrão desse, porque realmente é um livro caro, tá? Inclusive eu tenho um vídeo falando sobre isso, sobre os livros mais caros que eu tenho, vou deixar aqui no card pra você ir lá assistir. Mas se você não tá podendo investir, porque esse livro é de fato um investimento, agora leia as minhas histórias, tá tudo linkadinho aqui na descrição, elas são de graça e elas têm esse tom de contos de fada também, que se você gosta, com certeza vai ser a sua coisa.
E não esqueça de me seguir nas redes sociais. Compre a Antologia do Vale Fantástico, que foi o livro do qual eu participei, uma coletânea de contos de fantasia com representatividade LGBT. Tá aqui, é o primeiro link na descrição. Então, vai lá ler e ser feliz. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!